de eu tomar essa decisão, porque é uma decisão muito séria nas nossas vidas. E então eu não batizei logo, fiz o discipulado, mas até então eu ainda estava no Brasil. Quando eu vim para Portugal, eu já tinha meus 16 anos, já era adolescente, né? E fui para o norte de Portugal. Eu morei em Viana do Castelo, lá, uns 9 meses mais ou menos, e foi lá que eu me batizei. E aí depois, quando eu vim para a Quarteira, com os meus 16 anos ainda, tinha 16 anos, eu conheci aqui a igreja que eu congrego hoje, que é a IADMT, e dali que eu já continuei a minha caminhada cristã, mas batizei lá no norte e já vim para Portugal já servindo ao Senhor. Muito bom. E depois, com 16 anos, você foi para a Quarteira também. Agora eu queria que a gente entrasse mesmo na história que você quer contar para gente, da sua experiência com Deus, que você quer compartilhar com a gente. E começa como você quiser, de onde você quiser. A gente já tem ali o contexto até os seus 16 anos. Fica à vontade. Então, eu vim para Portugal, vim para a Quarteira com 16 anos e tudo, e não, eu vim com 17, Agatha, porque quando eu cheguei eu fui logo para os jovens, Ah, porque então já a idade que passa para os jovens é com 17, eu né? acho que E então eu já vim com 17 para a Quarteira e fui, continuei ali na igreja e tudo. E hoje eu quero contar aqui a minha história com a minha história do meu marido, mas assim, que foi uma experiência muito grande com Deus devido a tudo que aconteceu. Como você já conhece um pouco, eu quero também contar aqui para as pessoas, né? sim. Então, eu vim para a Quarteira com 17 anos, fui para a igreja e tudo, participava dos jovens, trabalhava, e enfim. Passou o tempo, eu conheci meu esposo. E a gente começou a ser amigos, começou a conviver e tudo, né? E quando eu conheci logo ele assim, logo de cara, né? Eu não gostei nem um pouco dele. Ops. Eu falo pra ele que eu brinco com ele que eu não gostava dele. Mas pronto, enfim. Aí, nessa história toda, nessa caminhada toda, a gente passou-se o tempo, a gente começou a lhe criar um sentimento, porque começamos a nos aproximar muito e a gente até apoiava uma outra congregação e a gente ia sempre junto, a gente também fez um curso junto, então estava sempre junto. E nisso a gente foi aproximando. Até que chegou uma altura, e eu já estava com os meus 20 anos, até que chegou uma altura, né, que foi assim, quando a gente estava ali, quando a gente começou a se aproximar mesmo, foi nessa, mais ou menos nessa idade, 19, 20 anos. Então, ali já perto de completar meus 21 anos, a gente estava muito próximo, muito junto, andando muito junto, e a gente acabou se envolvendo. Acontece. Aos mais Então, fortes. hã? Acontece, até os mais fortes. Pois é. E aí a gente acabou se envolvendo isso. Só que assim, a gente que é cristão, a gente sabe que a gente tem que fazer as coisas certas, né? E infelizmente a gente não começamos da maneira correta, né? Deveríamos ter conversado com pessoas, deveríamos ter esperado as coisas e também ter certeza de realmente se era aquilo que a gente queria. Só que nessa de ficar muito próximo, a gente conversava muito, a gente acabou deixando se levar, né? E aí a gente acabou se envolvendo. Nessa de se envolver, assim, eu tô contando essa história porque é uma coisa muito pessoal minha. Mas como aconteceu e que muita gente soube, eu prefiro contar porque eu acredito assim, como cristã, como eu era jovem na altura e cristã, e você também sendo cristã, eu acredito que pode ajudar outras pessoas também, né?
a fazer as coisas da maneira correta, porque a gente não perde nada, a gente só ganha. É verdade. E é bom quando a gente aprende isso sem cometer o erro, né? Com a experiência do outro. Então, por isso que quando eu recebi o convite, eu quis contar essa história justamente por isso. E você, como ainda, apesar de ser casada, mas é muito jovem, também você hoje convive com muitos jovens, né, na sua igreja. Então, assim, eu acredito que possa ajudar outras vidas, né? Sim, eu também E acredito. Ai, desculpa. Mas sim, eu não, pode acredito falar. muito também que vai ajudar. Porque é isso, é como eu falei quando você introduziu que vocês. Ops, deu aquela escorregada. Porque acontece, a gente. Eu sou líder de jovens aqui, e é o que a gente ouve às vezes, sabe? Não foi a intenção, não foi por isso que você entrou no relacionamento, mas aconteceu. E aí, o que fazer? Eu acho que histórias como a sua também ajudam a tomar um norte e falar, ok, não tá tudo perdido. Uhum. Pois é, e hoje, eu olhando assim para trás, e foi uma experiência muito difícil, né? Mas hoje eu agradeço a Deus porque me fez amadurecer muito e eu aprendi muito também. Então, eu não me importo de compartilhar, e hoje por muito tempo eu tive vergonha da maneira que as coisas aconteceram e tudo, mas assim, hoje eu não me orgulho da maneira que aconteceu, mas não tenho vergonha de contar, porque hoje em dia, sabendo como as coisas estão, até mesmo no meio cristão, e os jovens estão muito afoitos, né? Os jovens hoje em dia é outra época, é outro tempo, então assim, é bom compartilhar, porque eu acho que pode ajudar sim, né? Sim, sim. E e então as coisas aconteceram não da maneira que eu gostaria que tivesse acontecido, e nessa da gente se envolver, eu acabei engravidando. Então, assim, como eu disse, uma parte muito pessoal, mas eu quero compartilhar isso aqui, não tenho problema em compartilhar, até porque muitas pessoas também sabem, e as que não sabem vão ficar sabendo, e os jovens que estão hoje aí muito aflitos, muito desejosos, pode esperar. Então, assim, e aí quando eu descobri que eu estava grávida, foi muito difícil, porque a gente se envolveu, mas a gente não tinha um relacionamento sério. E aí foi isso que pesou muito na altura, porque como a gente não tinha um relacionamento sério, é, houve muitas questões e foi uma situação muito conturbada. A gente brigava muito, discutia muito, porque eu não tinha maturidade, ele também na altura não tinha maturidade. Então foi um momento muito difícil assim. E durante a gravidez, a gente acabou ficando separada. A gente não estava junto. E eu acho que isso pesou muito assim para mim também, porque o período da gravidez é um período que a mulher fica muito sensível, é um período que você precisa do apoio, né, do marido, da pessoa que está com você. Então, na altura, isso pesou muito para mim. E devido a muitas outras questões, a gente se acusava. Então, assim, foi bem difícil, foi bem difícil. E Mas passou a gravidez inteira, pode perguntar. não, conclui, depois eu pergunto. Então, assim, passou a gravidez inteira e nessa confusão toda, e aí chegou o dia do meu parto, né, que foi em outubro de 2013. Ai, posso perguntar antes, E então? pode, pode. Eu queria te perguntar, como é que ficou o seu relacionamento com Deus nesse tempo? Porque, assim, aí quando a gente estuda sobre isso, tô falando baixo? Não, tá bom. Tá bom? Eh, quando a gente estuda sobre isso e entende na Bíblia, essa regra de proteção que existe, não é só você como mulher para você realmente ter isso, esse apoio, né, durante a gravidez de uma pessoa que está ali com um compromisso com você, mas também quando você está em obediência, você mantém ali o bom relacionamento com Deus. Então é uma proteção dupla, né, para você e também do seu relacionamento com Deus.
E você falou um pouco sobre o de se sentir sozinha, porque o relacionamento não estava muito sério. E eu queria saber como é que ficou o seu relacionamento com Deus. Você conseguia orar, não conseguia? Como é que ficou, assim, durante esse tempo? Agatha, eu me sentia um Davi da vida. Ah, Quando pecou, sim. eu queria, tipo assim, dava vontade de rasgar as vestes mesmo, porque era um sentimento de tristeza com revolta, sabe? E de solidão. E eu pensava, Deus, parece que eu tô sozinha, eu não sinto o Senhor e tal. Então, muitas vezes eu entrava no meu quarto assim, menina, me dava vontade de deitar no chão mesmo assim e só me entregar e chorar, 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 porque, assim, o inimigo nos acusa o tempo inteiro, né? Sim. Então, eu sabia que eu já tinha errado, eu tava no erro. E você não sentir a presença de Deus, eu acho que é o que custa muito. Então, eu acho que foi muito difícil, porque eu sentia como se Deus estivesse distante. Como se Deus estivesse distante. Na verdade, eu acho que não é Deus que estava distante, mas claro que o Espírito Santo entristece, porque a gente está no erro, está no pecado, né? E então o Espírito Santo acaba se afastando, mas Deus está sempre ali com a gente. Só que aí, como o inimigo está nos acusando o tempo inteiro, então você deixa aquilo entrar na sua vida e parece que nem Deus está mais do seu lado. É, Então, assim, eu sentia que o meu relacionamento com Deus estava muito fraco, assim. Estava muito fraca espiritualmente, apesar de eu não ter afastado da igreja, eu ia mesmo assim, chorava muito em todo o culto, mas espiritualmente, assim, eu sentia que eu estava muito enfraquecida. sim. A Débora tá falando que pode levar tudo como um aprendizado, né. É verdade. E é isso de sentir Deus distante, parece que ele não tá ali. É muito comum a gente ver isso na Bíblia, né. Em muitos lugares a gente vê Jó falando que Deus não tá ali, a gente vê Davi clamando pra, ele não tirar dele o espírito, e também Jesus, Uhum. fica: "Por que que me abandonaste?". Até Jesus sente Até isso, né. Jesus. É, E é realmente esse exatamente. peso de tá não é que Deus tá longe, é que a gente se afastou. Então, realmente faz muito Exatamente. sentido esse sentimento. Mas sim, continua a sua história. Era só um parênteses. Não, quando você quiser perguntar, pode perguntar. Eu vou levantar a mão. E vou fazer igual a Joana. A Joana é que fala assim, quando a gente tá falando, ela fica assim. Fofinho. Como eu estava dizendo. Então chegou a altura de eu ganhar minha filha e foi em outubro de 2013. E até nessa hora eu estava muito chateada, então eu não queria que ele tivesse lá. Mas mesmo assim ele foi. É assim, apesar de tudo que aconteceu, eu tenho que falar que ele nunca deixou de assumir, não. Apesar da gente ter ficado separado na gravidez e tudo, ele nunca deixou de assumir. Ele nunca falou, eu não vou assumir, não quero saber. Muito pelo contrário, ele queria estar ali e eu é que afastava muitas vezes. Insistência, muito bonito. E, é, então assim, ele sempre estava ali, ele queria ir nas consultas, ele queria estar em tudo, sabe? Ele queria participar. E a gente é que não combinava, mas a partir do momento que ele soube que ia ser pai, ele sempre assumiu a responsabilidade dele. E eu não posso deixar de falar isso aqui, porque senão vai parecer que ele era irresponsável e não queria saber, né? Mas não, coitado, hoje ele é meu marido e graças a Deus por isso. Hã. Mas na altura ele sempre quis assumir, ele sempre assumiu, me ajudava com tudo que precisava. E na hora do parto não foi diferente, ele queria estar lá, ele queria presenciar, até porque o sonho dele também era de ser pai, né? E ele estava também realizando ali um sonho dele, mas eu, com as minhas mágoas e com a minha, com a minha raiva toda aqui, não queria. E então, mas foi engraçada essa maneira de falar, porque faltando um mês para eu ter ela, teve um congresso de missões na igreja.
e tinha um pastor de fora e tudo. E devido a toda essa situação, o meu pai ficou muito chateado com o Valber, né, e tal, e ficou um período sem se falar e falou que não queria ver ele e tal. Mas nesse culto, faltando um mês para eu ter ela, o meu pai, durante a pregação e tudo, o meu pai chegou até ele e pediu perdão por ter ficado com raiva dele, enfim. E ele também fez a mesma coisa. E eles se abraçaram na igreja e tal. E no final do culto, meu pai me disse que tinha feito isso, que tinha pedido perdão para ele, porque não valia a pena estar chateado, porque agora a gente ia conviver todo mundo junto, né, pelo bem da criança e tal. E aí ele falou comigo, só que eu estava tão magoada que eu nem dei importância, né? E passou e tudo, eu falei, que bom, né, que o senhor tomou essa decisão e tal. E passou. Aí, quando eu tinha que estar no hospital dia 21 de outubro, e no dia 19 e 20 de outubro, estava tendo festa da igreja. E lá tinha um pregador que, na hora da pregação, ele falou assim que Deus estava dando livramento de morte para uma pessoa, naquele dia. E eu senti muito que aquilo era para mim, porque devido já a algumas coisas que vinham acontecendo durante a gravidez e tudo, sabe? Porque assim, não é pela criança, mas pela forma que tudo aconteceu, pelo julgamento, pelos olhares, você se sente a pior pessoa, né? E assim, eu falo no meio cristão, porque nós somos cristãos e sabemos que não devemos fazer dessa maneira, né? E então foi muito difícil. E aí, nesse dia, esse pastor que estava pregando falou isso. E no dia 21, na segunda-feira, na verdade, eu fui de madrugada, de domingo para segunda. Quando foi 5 horas da manhã, eu entrei em trabalho de parto. Até então, era para ser um parto normal. Fui para a sala de parto normal e tudo, mas a médica veio, perguntou se eu queria anestesia, eu falei que sim. Ela então me deu anestesia e eu acabei adormecendo. Quando eu acordei muito enjoada, e aí me dava muita vontade de vomitar, e eu acabei não conseguindo segurar, e comecei a vomitar muito. E nisso, ela acabou desencaixando, o que era para ser um parto normal, acabou tendo que ser um parto cesariano. E aí, quando a médica disse que ia ter que ser um parto cesariano, ela me deu outra anestesia, que foi uma anestesia geral. E nisso, eu acabei tendo paragem respiratória e paragem cerebral. Eu parei os dois, cérebro e coração. Parou o cérebro também? E nisso tudo, parei o cérebro também. E fiquei durante 3 horas, respirando só pelo aparelho, sem oxigênio, sem nada. Então, assim, e nesse período todo, o Valber estava lá. Ele estava lá o tempo inteiro. E a médica, então, chegou na minha mãe, porque ele estava lá embaixo, mas comigo lá em cima estava minha mãe. E aí a médica chegou na minha mãe e falou assim que eu tinha parado o cérebro e coração. Aí minha mãe falou, mas como assim? Se ela parou o cérebro e coração, minha filha está morta. Aí ela falou, mas nós já chamamos nossos colegas e a gente já está resolvendo. E nisso, e nessa história toda, a minha mãe disse que começou a clamar o Salmo 121, né, que é o salmo que fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Então ela falou, Senhor, meu socorro só vem de ti, né? Minha filha está lá nessa situação, eu só tenho o Senhor. E então ela começou a clamar a Deus, deu a notícia para minha irmã e para o Valber, que estava lá embaixo no hospital, o que estava acontecendo. Ela também ligou para nossa pastora, falou com ela o que estava acontecendo, e a nossa pastora perguntou se realmente era isso que ela tinha ouvido, e a minha mãe disse que sim. E aí ela falou, eu posso falar com a igreja para pedir oração e tudo? Minha mãe falou sim. E nisso, então, ela compartilhou com a igreja o que estava acontecendo, e a igreja começou a orar, começou a clamar a Deus, né? E nisso eu lá, só pela graça e a misericórdia de Jesus. E aí ela também ligou pro nosso pastor, que na altura tinha ido
acho que buscar um carro na oficina. E quando ele soube da notícia, ele disse que ele teve que parar o carro, porque ele começou a orar e a gritar muito por mim, porque ele sabia que ali eu estava partindo mesmo. E como eu estava com a minha vida desconcertada diante de Deus, a preocupação dele era essa. Então, ele começou a clamar por mim. E ele disse que na oração ele dizia: Rayara, volta, eu ordeno que você volte em nome de Jesus. E essa era a oração dele, e ele conta assim que ele teve que parar o carro e fechar os vidros de tanto que ele orava e gritava e chamava mesmo por mim. E então, graças a Deus, o Senhor ouviu as orações, né, da igreja, dele, de todo mundo, e o Senhor teve misericórdia, e com isso hoje eu estou aqui. Mas, para contar tudo isso, para entender, é que a minha história, onde entra a minha história e do meu marido, é que quando eu acordei, quem estava do meu lado era ele. E ele disse para mim assim, e ele me contou. Tem a pergunta. Eu queria te perguntar, antes de você passar para a hora que você acordou, se nessas 3 horas você viu alguma coisa, se aconteceu alguma coisa, ou foi só tipo, não lembra mesmo, só preto? Uhum. Não, eu não lembro de nada assim que eu vi, Agatha. E hoje eu entendo, porque eu acho que foi até a misericórdia do Senhor. Porque devido a tudo que estava acontecendo, como que eu estava com a minha vida, então assim, eu acredito que foi o Senhor que não permitiu que eu visse nada, sabe? Então eu não vi nada, não lembro de nada. Eu só lembro de eu acordando e depois o Valber que me contou a história e explicou tudo o que estava acontecendo. Mas depois de alguns dias, aí eu tive alguns sonhos e tudo, depois eu tive, o Senhor deu interpretação para o nosso pastor e tudo, e eu fui entender o porquê de tudo, sabe? Mas no momento eu não lembro de nada que eu vi, não aconteceu, que eu me lembro, não vi nada. Sim, mas aí quando você acordou... E aí... Não, pode perguntar. Pode Quando eu continuar. acordei... Não, quando eu acordei, pergunta. Quando você acordou, o Valber estava lá. Sim, e aí ele estava contando a história, porque ele depois, quando eu fui entender e tudo, porque assim, quando a gente acorda é muito confuso, é tudo muito confuso, né? E então, depois ele contando para mim tudo que tinha acontecido, porque eu não lembrava de nada que tinha acontecido. Então ele Qual foi sua contando a última história, lembrança? ele... Hã? Qual foi sua última lembrança? A última coisa que você lembra? Ah, sim. A minha última lembrança é que eu lembro da médica ou enfermeira falando assim: a gente vai te passar para essa maca e você vai nos ajudar. Porque aí eu tinha que me levar para a sala de parto cesárea, que é diferente da sala de parto normal. E é a lembrança que eu tenho. Daí eu não lembro mais nada. Uhum. Aí ele falou assim para mim que ele estava me contando a história. E ele falou assim, porque no hospital, toda gente, mesmo que ele não estava comigo durante o parto, porque durante o parto cesariana não pode ter acompanhante aqui, no público, né? No particular pode, mas no público não pode ter acompanhante. Então não tinha ninguém comigo. Mas aí depois de tudo isso que aconteceu, a minha mãe não sabia notícia. Durante essas 3 horas ninguém soube nada de mim. Então o Valber que tomou a frente. Eu acho que Deus tem um propósito em tudo, assim, né? Eu não queria que ele estivesse lá, mas ele estava. E o Senhor sabe o porquê de tudo. Porque ele que tomou a frente, depois desse tempo todo, ele falou: não, a gente precisa saber, ter alguma notícia. E no hospital, eles pensavam que a gente éramos casados, pensavam que ele era meu marido. Então, assim, eu acho que Deus tem um propósito em tudo, né? E foi o que ajudou muito. Aí ele entrou, o segurança não queria deixar ele entrar. E ele entrou, diz ele que começou a passar em todos os andares do hospital para poder saber notícias minhas, porque ninguém dava notícias minhas. A última notícia que eles tinham era essa que a médica falou com a minha mãe, o que tinha acontecido. E aí já estava dando essas 3 horas e ninguém sabia de nada. Uhum.
Aí foi e ele falou assim que ele entrou e depois dele ter me achado e tudo, eu estava nos cuidados intensivos, então ele começou a conversar comigo e a me contar o que tinha acontecido. E dessa parte eu não lembro, mas eu lembro dele ter falado assim que a nossa filha tinha nascido e que ele ia me mostrar a foto. E ele pegou o telefone e fez assim para eu ver. Aí nessa hora eu fui e acordei. Oh, E ele disse que enquanto ele começou a falar comigo, começou a escorrer lágrimas nos meus olhos. Então, assim, eu não sei, porque ali eu estava em coma induzido, né? E eu não sei se algumas pessoas dizem que é bom conversar quando a pessoa está nessa situação. Então, ele contando a história, certamente eu devo ter ouvido ele, e aí ele disse que começou a escorrer lágrimas nos meus olhos, e eu lembro dele falar que a nossa filha tinha nascido e que ela era linda e que ele ia me mostrar a foto dela. E aí eu isso acordei. você já ouviu. Isso você já ouviu, né? E sim, aí isso eu ouvi ele falando. Isso eu ouvi. Eu não ouvi toda a história, mas ouvi ele falando que a nossa filha tinha nascido e que ela era linda e que ele ia me mostrar a foto. Ah, que fofinho. É. E aí ele disse assim que chamou os médicos. Aí eu fiz sinal para ele, porque eu estava entubada, né? Eu fiz sinal que o tubo estava me atrapalhando a conversar. Então ele chamou os médicos que estavam lá e explicou o que estava acontecendo. Aí os médicos falou assim, mas a gente não pode tirar o tubo, porque é isso que ajuda ela a respirar. E aí o outro falou assim, o colega falou assim, não, mas você está incomodando ela, então é melhor a gente tirar. E começou a entrar nesse conflito os dois, não pode, pode, não pode. Aí até que eles chegaram à conclusão e falaram, não, então vamos fazer o teste. Se ela conseguir respirar sozinha, nós deixamos sem. Se caso acontecer alguma coisa, nós voltamos com o tubo. E assim foi, eles tiraram e eu consegui respirar e, graças a Deus, daí começou a correr tudo bem. E nisso eu fiquei internada, depois eu saí dos cuidados intensivos e subi para a parte da obstetrícia, né? E então, quem me ajudou nesse período todo foi o Valber. Ele era que entrava, ele era que cuidava da Ana Clara, porque eu não podia fazer nada, não conseguia. E ele é que cuidou dela, ele é que fez tudo, assim, sabe? Então ele sempre foi um paizão, assim, desde sempre. Ele sempre foi um paizão, sempre assumiu as responsabilidades dele. E graças a Deus correu tudo bem. Ai, meu Deus, que fofinho. Aquece até o coração. Faz, eu ia perguntar uma coisa, até me perdi. Fiquei tão envolvida na história que eu esqueci, meu Deus. Pera, deixa eu ver se eu lembro. Não consigo lembrar o que eu ia te perguntar. Fiquei muito envolvida. Não, Mas sim, não tem problema. Depois, se você lembrar, isso é pergunta. Isso, depois eu pergunto. Mas aí, o que você falou que depois disso você teve alguns sonhos e teve interpretação do pastor. Conta um pouco mais sobre isso, se você puder. Sim, é assim. Então, depois de tudo isso aconteceu e eu subi para o quarto, isso foi numa segunda. Na sexta-feira, eu tive alta. Na sexta-feira eu tive alta e fui para casa. E era mais ou menos umas 6 horas da tarde. Quando foi de madrugada, eu acordei com muita dor de cabeça, mas muita, muita, muita dor de cabeça. Não era uma dor de cabeça, era dor na cabeça, sabe? E chegou um ponto que eu sentei na cama e eu segurei assim. Eu falei, a minha cabeça vai explodir porque tá doendo muito e eu não tô aguentando. Então eu chamei a minha mãe, a minha irmã e falei o que estava acontecendo, que eu não estava aguentando, que eu precisava ir para o hospital. E elas falavam muito, elas falavam normal, só que na minha cabeça elas estavam falando muito alto, porque eu já estava com a cabeça doendo muito. E aí, nesse mesmo dia que eu tive alta, de madrugada eu voltei para o hospital outra vez.
Nossa. E aí, chegando lá no hospital, a minha irmã foi comigo, minha mãe, tudo foi comigo. Ela, eu passei na triagem e depois me mandaram esperar. E a minha irmã estava comigo, me trouxeram uma cadeira de rodas e a minha irmã estava assim atrás de mim e ela disse: escolhe em mim assim. Aí quando ela disse isso, eu comecei a ter convulsão. Eu comecei a convulsionar e ela ficou desesperada porque ela nunca tinha visto aquilo e começou a gritar e a pedir socorro e tal. Então os médicos vieram, me levaram lá para dentro e começaram a os cuidados, né, que eles têm, tudo. Chegou lá dentro, eu tive outra convulsão. Então, nesse dia, eu tive duas convulsões nesse dia. E aí eu voltei a ficar internada outra vez. Fiquei mais 5 dias, se eu não me engano, 4 ou 5 dias internadas. E passei por neurologista, eu fiz ressonância, e Deus é tão bom, porque assim, nisso tudo, mesmo eu tendo paragem cerebral e paragem respiratória, até mesmo os médicos ficaram sem entender, porque eu não fiquei com sequelas. Apesar de tudo isso, eu não fiquei com sequelas. E eu fiquei tendo acompanhamento médico durante 1 ano, depois disso tudo. Eu fiz ressonâncias, eu fiz TAC, fiz eletrocardiograma, fiz tudo, sabe? Então, assim, graças a Deus, o Senhor é fiel sempre, né? E mais uma vez ele teve ali comigo, a misericórdia dele me alcançou mais uma vez. Então, assim, apesar de tudo isso ter acontecido, eu não fiquei com sequelas. Mas só que pronto, ali eu entendo também como a maneira que as coisas aconteceram. Então, assim, nós que somos cristãos, nós acreditamos muito na força espiritual e sabemos o peso que isso tem, né? E eu acredito muito que o inimigo quis aproveitar desse momento de fragilidade, até porque uma mulher, quando ganha bebê, ela fica muito frágil, né? Então, ele quis sim aproveitar desse momento de fragilidade para poder me fazer sentir mal o tempo inteiro. E depois desse fato ter ocorrido e eu ter ficado mais 5 dias lá internado, 4 ou 5 dias, se eu não me engano, eu voltei para casa. E aí, quando eu voltei para casa, é que eu tive esses sonhos. Foram sonhos, assim, muito assustadores. E quando eu acordava sentindo muita dor de cabeça, a mesma dor de cabeça. E eu não vou contar os sonhos aqui, porque é grande e tudo, mas eram sonhos muito assustadores. E que quando eu acordava muito desesperada e a minha dor de cabeça voltava tudo outra vez. E eles tinham E alguma aí explicação para sua dor de cabeça? não tinha explicação nenhuma. Ele não tinha nenhuma explicação. E porque, na verdade, Agatha, eu acho que nem ele sabe dizer muito o que aconteceu, entendeu? Pois é, Nem porque ele você sabe teve a dizer muito. paragem do cérebro, paragem do coração, meio que você morreu por 3 horas, depois você volta, Uhum. depois você volta de novo com dor de cabeça e tem convulsão e tudo sem nenhuma explicação, eles não encontraram nada? Não, não encontraram nada. Inclusive, eu tenho até esses documentos em casa. Eu até deveria ter trazido para mostrar. E eu tenho tudo isso relatado porque a gente pediu, né, no hospital. Então, o hospital disponibilizou tudo que aconteceu, mas não tem explicações significativas, assim, sabe? E porque eu acredito mesmo que é algo sobrenatural, né? Sim. E quando é que esses sonhos pararam e a dor de cabeça parou, por completo? Então, aí, depois que eu tive esses 3 sonhos, porque foi dias diferentes, e que essa dor de cabeça sempre voltava, ali o Senhor me deu assim uma autoridade, porque eu já estava cansada de sentir aquilo, sabe? Então eu falei, Deus, eu não quero mais continuar assim, eu não quero mais acordar dessa maneira, eu não quero mais ter esses sonhos. E então eu comecei a orar e a repreender isso, e a minha família também, orando sempre comigo ali junto. E a gente começou a falar com Deus que não queríamos mais isso, porque eu queria uma libertação na minha vida, porque eu não aguentava mais estar sentindo aquilo e eu não queria voltar para o hospital, sabe? Porque cada vez que eu sentisse aquilo, eu teria que voltar para o hospital. Eu falei, não, eu não quero mais, eu quero daqui melhorar e ficar bem, né?
E então eu acredito que foi ali uma autoridade do Senhor para a gente orar e repreender aquele mal. E aí, graças a Deus, aquilo foi passando e eu fui recuperando cada dia, sabe? Muito bem. E você conseguiu quando é que você conseguiu mesmo começar a dar atenção para Ana Clara? Olha, foi aí a partir de mais ou menos uns 25 dias depois, que graças a Deus eu tenho a minha mãe perto e tinha a minha irmã também na altura. A gente estavam juntas, então elas cuidavam e tinham os cuidados com ela, comigo e tudo. E também o Valber, que ia sempre lá em casa para poder estar participando, né, e tudo. Mas assim, eu mesmo foi assim, mais ou menos aí uns 25 dias depois, 25, 30 dias depois que eu consegui, sabe? Sim, mas o Valber não te largava por nada. Não, estava sempre lá nas consultas, nas consultas ele estava sempre lá. E então o tempo foi passando, ele foi me explicando tudo o que aconteceu e isso foi aproximando a gente. E depois passou, acho que 4 meses, ele teve uma cirurgia do joelho porque ele teve problema no joelho quando jogava bola, enfim. E ele teve essa cirurgia, e aí isso também ajudou para que a gente se aproximasse, porque na altura ele não tinha ninguém aqui, e eu é que cuidava dele, ajudava ele, tudo, fazia comida, né? E isso tudo foi ajudando assim que a gente se aproximasse, e eu fui entendendo tudo, e a gente conversou e se perdoou, e a Ana Clara nos uniu muito assim. Era E isso que eu ia então, a gente, perguntar, como é depois que que ela tinha nasceu, como é que desculpa, como é que tinha sido esse processo de você perdoar? Se foi um processo fácil, se demorou muito, como é que você fez também perante Deus para conseguir, né, porque o processo de perdão também é muito divino, né, vem muito da parte de Deus. Como é que foi, assim, para você? é, assim, o perdão é muito difícil, né? Assim, não é não é uma parte fácil da nossa vida que a gente pratica assim com muita facilidade, mas a gente como cristão a gente tem que estar sempre orando e pedindo a Deus para nos ajudar a liberar perdão, porque quando você fica preso na mágoa, na raiva, e parece que sua vida não anda, parece que você está parado, né? E porque você está preso ali. E então eu comecei a orar e a falar com Deus que eu precisava liberar perdão. E foi através desses sonhos que eu tive que eu tive mais certeza ainda, porque depois tivemos a visita do nosso pastor em casa e eu contei para ele tudo o que estava acontecendo. E ele é um homem muito usado por Deus e o Senhor dá a interpretação de sonhos para ele. E então ele teve a interpretação dos sonhos que eu tive e ele também disse, me aconselhou que eu precisava liberar perdão, né? Então eu comecei a orar e a falar com Deus que eu queria liberar perdão, que eu não queria viver aprisionada com aquilo. E assim foi. E aí depois, ele também com a atitude de estar ali cuidando, né? De nunca ter deixado de lado a paternidade, tudo isso ajudou muito, sabe? Isso contribuiu muito, assim, para que eu também liberasse o perdão e tivesse uma boa convivência. Ah, que fofinho, ainda bem. E depois, assim, você continuou a história, ok, vocês conversaram, teve um momento de perdão, e como é que chegamos até hoje? O casamento. Então, nesse período todo, a gente foi se aproximando e tudo. Então, a gente foi vendo, foi muito genuíno, assim, sabe? Que a convivência foi muito genuína. Então, assim, a gente foi chegando à conclusão que tinha sentimentos e tudo, e as culpas, as provocações, as acusações já não existia mais, sabe? Tudo que tinha acontecido lá atrás já não acontecia mais depois que ela nasceu, depois que a gente começou a ter essa convivência. Então, isso tudo foi caindo assim mesmo, sabe?
E então a gente foi chegando à conclusão e a gente sempre conversava sobre isso. Se algum dia a gente decidisse, né, estar junto e criar nossa filha junto, e era um desejo do nosso coração. E então essa convivência foi muito bom porque fez a gente perceber que era isso que queríamos. E então quando ela tinha 1 ano e meio foi quando a gente conversou realmente e tomou a decisão de que queríamos casar, que era isso que nós queríamos, não só por ela, mas também por nós, porque tinha sentimento tanto da minha parte quanto da parte dele. E aí, graças a Deus, o Senhor foi providenciando tudo, que tanto é que isso aconteceu com 1 ano e 5 meses, nós tivemos essa conversa, e com 5 meses nós casamos. Que legal. Planejamos tudo, né? Resolvemos tudo e deu tudo certo. E com 5 meses assim, foi muito rápido, sabe? Nossa, muito bom. Em 5 meses ter um casamento pronto é realmente divino. Pois é, e você sabe que não é fácil, né? Não é fácil, é desesperador, o olho treme, meu Deus. 5 meses. Mas que bom, que bom. Ainda bem. Eu não tinha estrutura para suportar um casamento na altura que tudo aconteceu. Então eu entendo hoje o porquê que eu tive que passar tudo, e Deus sempre ali nos fortalecendo e nos ajudando, porque hoje eu entendo que eu precisava passar para poder hoje ter a família que eu tenho, sabe? E foi tudo assim através do Senhor, foi uma experiência que eu tive e foi tudo através dele, pela misericórdia dele que as coisas aconteceram dessa maneira. Mas que graças a Deus o Senhor nos uniu e hoje nós temos a nossa família e é uma bênção na minha vida. É uma família linda, linda, linda. Eu amo a vossa família de verdade. Vocês... É aquela família que você olha e fala, oh, que gracinha. E Inclusive até você contribuiu, que você cantou no meu casamento. é verdade, era isso que eu ia falar agora, que eu cantei no casamento da lembro, e foi mesmo muito lindo, eu ali adolescente, eu ficava, nossa, que lindo como Deus faz, porque a sua vida é um milagre, realmente. Teve um comentário aqui, foi o da Débora também falando, que você é um milagre, e é mesmo, é tipo, tudo que você contou não é natural, né? É uma coisa assim que a gente não entende, que se fosse passar por isso sem Deus, talvez não ia dar certo, né? Que foi mesmo Deus ali no meio, te dando força e te ressuscitando mesmo. E eu queria também que você falasse como se você estivesse falando para a Rayara de 20 anos, sabe? Nesse tempinho que a gente tem agora no final. O que você falaria se a Rayara de 20 anos viesse conversar com você hoje? Que hoje foi como você falou, hoje você tem, aquilo te trouxe maturidade, te trouxe crescimento, você é outra pessoa, a sua família tá aí firme com Deus. Que conselho você daria? O que você diria para ela, assim, se você encontrasse ela agora ali? Encontrou a Rayara toda desesperada, o que você falaria para ela? Bom, eu falaria para ela não meter os pés pelas mãos. Eu falaria assim que vale a pena esperar, a gente vale a pena esperar em Deus, porque eu acho assim que com Deus a gente nunca perde, a gente só ganha, sabe? E apesar no meio da confusão toda você acha que você está sozinho, mas não, quem está ali te sustentando o tempo inteiro é Deus, né? Não é outra pessoa senão Deus. Então, assim, se eu pudesse aconselhar hoje a Rayara de 20 anos naquela altura, eu ia dizer, põe a sua cabeça no lugar, busca o Senhor, o,
o máximo que você puder, entendeu? Ocupa a sua cabeça com as coisas de Deus, porque como já diz em Mateus, buscai primeiro o reino de Deus, né? E todas as outras coisas o Senhor acrescenta. Então, assim, quando diz todas, é todas, até na nossa juventude, até o nosso futuro marido, o Senhor também é que vai prover tudo, né? Então, assim, se eu pudesse dizer, se hoje eu tivesse um encontro com a Rayara de 20 anos, eu diria, né? Você espera, porque você não vai perder nada. Muito pelo contrário, você só vai ganhar e vai evitar muito sofrimento na sua vida, vai evitar muitos conflitos, sabe? Vai evitar muitas coisinhas que não vale a pena você perder tempo com isso, porque o que te espera lá na frente é muito maior do que isso e muito melhor, porque nós só vemos aqui, mas Deus já vê lá na frente, né? Então, assim, e inclusive não só para Rayara, mas para jovens que estão ou que vão ver depois essa live, assim, tudo que te afasta de Deus, tudo que for para te afastar de Deus, não faça, não faça, porque você paga um preço muito alto. Eu paguei um preço muito alto, sabe? Assim, tem coisas que não dá para contar tudo, são muitos detalhezinhos e também envolve outras coisas e não dá para falar tudo. Mas o preço que a gente paga é muito alto e não vale a pena, sabe? Não vale a pena. Então, os jovens de hoje, se puder, tudo que te afasta de Deus, corra disso, porque não vale a pena você romper a sua comunhão com o Senhor por causa de coisas pequenas, de coisas que não vai te acrescentar em nada, sabe? Não vai te edificar em nada. Muito bom. Ai, muito obrigada, Rayara, de verdade. Eu lembrei a pergunta que eu tinha, mas eu acho que você meio que respondeu nessa última pergunta que eu fiz, porque eu ia perguntar como é que depois você reconstruiu o seu relacionamento com Deus, porque você sentia Deus distante, e a pergunta que eu ia fazer era o que foi que você fez para voltar a sentir Deus perto? E eu acho que isso que você falou agora também se encaixa um pouco, né? Sim, então, depois que tudo passou, eu já ali perto, depois que ela nasceu e que tudo isso aconteceu, então eu sempre falando com Deus, sempre orando, eu voltei à comunhão com a igreja também, né? Porque nesse período eu fiquei em disciplina, então depois que tudo passou, eu voltei à comunhão com a igreja e eu sentia, aí é engraçado, porque eu sentia que, que é como se uma barreira ali tivesse sido quebrada, sabe? Que eu sentia, parecia que eu ouvi, que agora eu conseguia entender e perceber que Deus ouvia a minha oração, mas que antes parecia que Deus não ouvia, mas não é porque Deus não ouvia, é porque eu que estava com isso na minha cabeça, o inimigo o tempo inteiro me acusando, e também porque eu estava no erro, né? Então, assim, Sim. não é que Deus não estava me ouvindo, Deus sempre me ouviu, mas é devido à situação. Mas depois que tudo passou, que eu voltei à comunhão, que eu fui entendendo tudo, então eu entendi que ali o Senhor sempre esteve comigo e é como se os meus olhos estivessem abertos e eu conseguia ver que Deus sempre esteve comigo, que Ele nunca tinha me deixado, e eu comecei a entender e perceber que Ele ouvia assim as minhas orações. E aí eu voltei a ter essa comunhão com o Senhor, não só com a igreja, mas com o Senhor, que é o principal, né? E eu senti ali a diferença. Muito bom, muito, muito bom, de verdade. Muito obrigada por partilhar sua história com a gente, de verdade, por ser vulnerável aqui nas redes. Eu tenho certeza que vai ajudar alguém, mesmo que seja só uma ou duas pessoas. Tenho certeza que alguém. Eu própria já saí. Eu sempre saio das histórias para contar com o coração aquecido e parece que eu conheci mais uma parte de Deus. Fico, Deus, que fofinho. Então, muito obrigada mesmo. Eu vou deixar depois aqui embaixo o link das suas redes sociais.
Mas se divulga agora, tem aqui pessoas perguntando quem é você, então divulga o seu trabalho também. Vale a pena acompanhar a Rayara também, ela tem ótimas dicas de beleza e o salão dela é incrível também. Então, faça propaganda de você que depois eu deixo o link aqui. Eu não tô te ouvindo. Será que sou eu? Não, não tô ouvindo. Eu acho que descarregou. Agora eu ouvi. Não, não tô ouvindo. Tá ouvindo? Agora sim. Agora eu tô. Ouviu? Eu ouvi só o acho que descarregou. Aí depois não ouvi mais nada. Aí agora eu tô ouvindo de novo. Não. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Peraí, só um minutinho. Deixa eu só desligar o negócio aqui porque tá fazendo muito barulho. Tá bem, tá bem. Voltei. Tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeito, perfeito. Então, eu estava dizendo assim, eu que te agradeço pelo convite, porque é algo que eu nunca fiz, eu nunca participei, foi algo novo para mim, mas fiquei muito feliz de ter recebido o convite e ter rompido mais uma barreira, porque assim, parece bobo, mas falar assim em público, apesar de estar só nós duas, né? Eu te vendo, você me vendo, mas eu sei que outras pessoas estão vendo e vão ver depois, é algo muito difícil assim para mim e eu tenho cada dia quebrado essa barreira assim na minha vida, sabe? Então eu te agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz de ter sido convidada e de estar aqui participando e também de contar a minha história, minha experiência com Deus, porque pode parecer insignificante para alguém, sabe? Mas é uma história muito bonita da minha vida e não tem por que eu esconder. Então, assim, eu fico feliz de ter participado, tá bom? E agradecer você. Você é uma menina muito querida, uma menina muito especial também. A minha família tem um carinho muito grande pela sua. Vocês são pessoas muito especiais, assim, para nós. E eu desejo, do fundo do coração, que você cresça cada dia mais e que a sua voz chegue ainda a muitas outras pessoas, muitas outras nações. E Amém. agora, falando do meu trabalho. Hã? E vou levar a voz dos outros também. Recebo tudo. Pois é. E agora, falando do meu trabalho, eu trabalho com estética, né? E é algo que eu gosto muito. E cada dia mais eu tenho, assim, apaixonada por essa área, tenho procurado me especializar cada dia mais. E aqui o meu Instagram é Rayara Carvalho Beauty. E você que puder, me segue lá, me acompanhe no meu trabalho. E é isso. Sim, mãe. E, gente, muito obrigada também por ouvir até aqui e acompanhar também a live, quem esteve ao vivo até aqui. Eu espero muito que vocês tenham sido abençoados tanto quanto eu fui, porque eu realmente fui muito abençoada. Tô saindo com o coração alimentado. Parece que ouvi uma história da Bíblia que eu tô lendo, de verdade. Então, partilhem também com pessoas que vocês acham que precisam ouvir esse testemunho e que vai ser edificante, tenho certeza, para famílias, para jovens, para talvez jovens que estejam passando pela situação da Rayara, para ver como é que ela superou, onde ela chegou. E é isso, tá bem? Deixem o vosso like, o vosso comentário. E quem sabe quem vai ser a próxima pessoa? Não sei, mas vou chamar mais gente, mais pessoas para conversar. Eu amo conhecer histórias. Quem já tá ouvindo os outros episódios sabe que eu amo saber histórias sobre Deus e o que as pessoas passam. Então é isso, tá bom, gente? Um beijo, 1 hora. Obrigada, Rayara, de novo. Esse episódio vai sair sábado mesmo, oficialmente.
Então agora eu vou editar, vou colocar aqui os links, tudo mais. E no sábado ele sai mesmo com shorts para o Instagram também. A gente faz parceria, então quem me segue no Instagram também já vai encontrar o Instagram da Rayara, mas eu de qualquer forma vou deixar o link aqui embaixo para vocês também acompanharem. Muito obrigada. Um beijinho. Um bom trabalho. Obrigada, Agatha. Tchau, tchau.